3 minutos, vamos para Brasília com a nossa reportagem. O Rodrigo Vilela vai trazer um pouco mais da repercussão do governo brasileiro após o anúncio das tarifas de Donald Trump e a calibragem que foi feita ontem. Rodrigo Vilela, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio, todo mundo que acompanha o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. O governo brasileiro, Pedro, ele pretende ainda continuar essas negociações e ampliar a isenção a produtos brasileiros que foram taxados em 50% pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse decreto que foi assinado ontem e trouxe a exclusão de quase 700 produtos dessa nova tarifa. São produtos como petróleo, suco de laranja, aviões e aço. O Palácio do Planalto, ele se manifestou sobre essa nova tarifa, afirmou que o presidente Lula está disposto a negociar, Lula concedeu uma entrevista ao The New York Times, afirmou que ligou para o presidente Donald Trump, mas que não foi atendido. O presidente Lula também comentou sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse ponto especificamente, a situação de Jair Bolsonaro, é um ponto de tensão entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Nós separamos um trecho da fala do presidente Lula sobre esse assunto. Vamos ouvir. Quando eu vi a carta do presidente Trump colocando como condição sine qua non, de que era preciso parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Em Washington, o chanceler brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele esteve em uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Após essa reunião, o chanceler afirmou que os dois países, Brasil e Estados Unidos, se comprometeram a manter as negociações. Nós também separamos um trecho dessa fala do chanceler e a gente ouve agora. É inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Com o adiamento da entrada em vigor dessa nova tarifa, de 50%, que inicialmente estava prevista para acontecer no dia 1º de agosto e agora será no dia 6 de agosto, o governo brasileiro trabalha para tentar ampliar a lista de produtos que foram isentos e tenta incluir, por exemplo, o café e a manga. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada. O repórter Rodrigo Vilela, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília. Vamos abrir espaço aqui para o debate desse assunto tão relevante. Conosco, o professor Paulo Rabelo de Castro, economista, nosso colunista aqui no Jornal Gente, ex-presidente do BNDES, do IBGE e um observador atento de tudo que está acontecendo. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Sua visão geral sobre o dia de ontem, principalmente do ponto de vista econômico, Ficou mais barato do que o Brasil estava pensando, professor? Bom, certamente está mais palatável, mas ainda há muito trabalho pela frente. Bom dia à querida bancada do Jornal Gente, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Eu gostaria de deixar claro, Thaís, que a atitude do presidente Trump não foi concessiva, ela foi seletiva. E, nesse sentido, a gente tem que começar a compreender que o tarifaço começa a sair discretamente da órbita política e vai para a órbita política a negociação em torno da aplicação da lei Magnitsky, que vocês já comentaram um pouco agora, antes da minha entrada, e certamente comentarão depois, ficando as tarifas para uma negociação que tende a ser pendente ao lado comercial. E você nota que não houve qualquer critério que a gente possa perceber na lista de quase 700 itens, por que alguns itens ficaram
sendo punidos com 50% de tarifa, uma tarifa que é proibitiva, 50%, enquanto outros voltaram para a tarifa que nós poderíamos chamar a tarifa básica do Trump de 10%. Ali tem uma explicação, certamente, no campo operacional, porque vários segmentos empresariais brasileiros, eu cito o ramo de aeronaves, porque, em particular, lendo uma entrevista recente do CEO da empresa Embraer, a gente observa como ele foi operoso e como foi eficiente em falar, segundo consta nessa entrevista, até com o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio, e exercendo uma pressão positiva junto às companhias aéreas que usam aeronaves da Embraer, mostrando o quanto seriam prejudicados empregos dentro do território americano por essa tarifa proibitiva, e essa gestão do CEO da Embraer foi muito bem sucedida. De forma que eu aqui, aproveitando o canal do Jornal Gente, para todos os empresários que têm conexão com as exportações norte-americanas, eu insistiria em buscar esses canais onde as contrapartes dos seus compradores que estão lá nos Estados Unidos, os eventuais consumidores, as associações de consumidores, me lembro muito porque o café tem toda uma cultura dos consumidores em torno dela, eu acho que é por aí que essa pressão tem que ser exercida para aumentar e, portanto, ampliar essa lista, diminuindo o impacto final. Quanto menor ficar a lista, mais estúpida e mais cruel e mais arbitrária ela ficará, porque a gente perguntará, por exemplo, por que os produtores de calçados, vamos supor que fiquem só os calçadistas, por que os calçadistas vão ter que pagar o pato pela discussão sobre se Bolsonaro tem que ser aliviado no Supremo ou não? Isso é de uma arbitrariedade absoluta. Isso não condiz com a democracia americana, não condiz com a diplomacia americana e muito menos com a atitude que qualquer um dos founding fathers, ou seja, os fundadores daquela gloriosa república, Washington, Thomas Jefferson, Madison, o que é que esses três homens, por exemplo, estariam dizendo hoje da atitude de Trump em relação a um tarifaço que, eu insisto, virou um tarifaço seletivo e de seletividade burra. Então, portanto, eu acho que o Brasil está aliviado porque abriu-se uma porta que a gente nem esperava que fosse aberta. Mostrou-se o caráter estritamente político dessa atitude e eu acho que agora temos que fazer mais política. Eu acho que foi bom que o nosso chanceler tenha pelo menos conseguido falar com sua contraparte lá, que é o secretário Mark Rubio, né? E que começam negociações num sentido pragmático para a gente ter como desenlace, eventualmente, o tratamento que teve há dias recentes a comunidade europeia, o que eu seria muito mais proporcional. Professor, muito bom dia. Eu gostei muito ontem à noite, no seu comentário com o Felipe e a Lene, o senhor falando sobre o papel do CEO, né, do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, que fez exatamente o que o nosso chanceler, completamente omisso e incompetente, não conseguiu fazer, que foi sentar e negociar. Logo depois da carta do presidente Trump, o Francisco Gomes Neto, que é o CEO da Embraer, sentou praça em Washington, lá em Nova York, e começou a negociar. E acabou obtendo aquilo que a diplomacia brasileira não conseguiu. Eu estou aqui pensando que tal o CEO da Embraer para ministro das Relações Exteriores. Eu acho que ele podia assumir o comando dessa negociação aí. O que você acha? Olha, você fez uma brincadeira que é uma brincadeira séria, é uma brincadeira que tem um conteúdo correto e de mensagem, que significa dizer que o governo brasileiro, apesar de ele ter feito reuniões com empresários, foram de ouvidos moucos, como se costuma dizer. Os ouvidos estavam surdos ao que diziam os empresários. A gente não viu nenhuma movimentação, praticamente, do setor comandante do governo brasileiro.
e até o legislativo não foi bem sucedido. Uma comitiva pequena e que teve, pelo que a gente acompanha do noticiário, uma deplorável participação, porque sem nenhuma consequência aparente. Agora, os empresários já, em poucos dias, obtiveram resultados extraordinários, porque a eles se deve essa excepcionalização de pelo menos quase 700 itens e que, segundo cálculos da RC Consultores que a gente tem feito, já reduzem o impacto em cerca de 40% a 50%. Ainda temos que rever essa lista, mas vamos supor conservadoramente que o impacto do tarifaço proibitivo tenha sido reduzido em 40%. Restam 60% de impacto. Eu acho que até o dia 6, agora que alguns setores podem chegar em Washington e dizer estamos injustiçados, né? O setor do café, as carnes, que tem um poder de fogo político em Washington, eles podem se acrescentar a essa lista e eu acredito que até o dia 6 a gente já esteja próximo de 50% de redução do impacto efetivo. Daí para frente é trabalhar e a gente vai ficar com o caldo político para resolver, que tem a ver, obviamente, com essas sanções e com aquela resolução 301, que essa sim também é muito grave, embora ela tenha um desdobramento gradual, que é a investigação sobre práticas injustas que os Estados Unidos alegam que o Brasil adote. Mais uma vez, é uma alegação, a meu ver, praticamente infundada, mas eu acho que o Brasil, repito aqui, acompanhando o seu comentário, não faz o dever de casa. A gente não vê equipes adequadamente preparadas. O ministro da Fazenda praticamente foi omisso durante esse tempo todo, de forma que a gente tem algo a comemorar aqui com aqueles que nos acompanham. O presidente Trump nos deu um susto, brincou de trem fantasma. Antes do dia 1º, disse que metade da brincadeira era só uma brincadeira, e isso não teve mérito algum do governo brasileiro. Zero de mérito, Pedro Campos. Simplesmente esse alívio caiu no colo do senhor presidente Lula. E é preciso que fique claro que ele não tem mérito nenhum nisso. E provavelmente, se continuar dizendo bobagem, vai continuar tendo mérito zero se, no final, o Trump aliviar para o lado do Brasil. Professor, 80 nações taxadas aí com o tarifaço do Trump. Os países acabaram se curvando aí ao poderio econômico americano. Dá para a gente falar que Trump saiu vencedor na chamada guerra comercial? Ainda não. E eu diria que o presidente Trump, como já fizemos alguns comentários, né, Sônia? Ele está fazendo força para tirar os Estados Unidos do sufoco financeiro interno e externo em que os Estados Unidos se encontram. Internamente, com uma dívida catastrófica de mais de 120% do produto interno bruto norte-americano e um déficit externo extremamente elevado. As tarifas também produzem um efeito de aumento da arrecadação, o que diminui o déficit fiscal e, portanto, em certa medida, deixa de alimentar essa dívida americana que continua crescendo. Recentemente, ele também acaba de sancionar e vamos falar em outro encontro sobre isso, o tal do Genius Act, o ato do gênio, se a gente puder dizer assim, e que diz respeito à utilização dessas criptomoedas como parte da reserva norte-americana. Dá a impressão de que nós estamos diante de uma pegadinha para uma mudança dos critérios de pagamento da dívida norte-americana. É preciso ficar todo mundo alerta a médio e longo prazo com esse assunto também. Ou seja, o Trump
ele, apesar de se movimentar de forma aparentemente sem sentido, atabalhoada, ele está como um gerentão tentando melhorar o caixa dos Estados Unidos à custa do resto do mundo. Ele está dando cotovelada para um lado e para o outro e está obtendo os resultados. Por exemplo, nós inclusive tínhamos feito aqui, meses atrás, a projeção de que ele iria ganhar uns 150 bilhões de dólares esse ano a mais com a arrecadação de tarifas junto na alfândega norte-americana. Esse número já passa na projeção de 200 bilhões de dólares. Com isso, ele ajuda tem também o Departamento de Eficiência, que deve botar uns outros 300 bilhões de dólares em termos de recursos de corte de gastos, e ele tem um interesse em diminuir em cerca de 500 bilhões de dólares, esse é o meu chute, a quantidade de gastos na área de defesa. Se a gente somar 200 com 300 com 500 bilhões de dólares, ele tem aí uma economia fiscal da ordem de 1 trilhão de dólares. É bastante significativo. Esse é o objetivo do presidente Trump. O resto é ruído. O resto é bagunça. O resto é marketing do Donald. Professor Paulo Rabelo, para a gente finalizar, o que cabe ao Brasil fazer agora? Tem espaço para ajudar os setores que foram prejudicados? O governo está ensaiando esse discurso, não sabemos o que vem até o momento, mas tem algum tipo de ideia aí no horizonte para a gente socorrer esses que foram taxados pelo presidente Donald Trump, como, por exemplo, o café brasileiro? Sem dúvida, existem ações pontuais, Pedro, algumas delas já foram até aventadas, como melhorar as condições de renegociação de ACCs, que são os contratos de adiantamento de crédito para exportação. Isso é uma coisa básica, óbvia, e que já devia estar sendo anunciada em termos bastante práticos. Mas há também uma macroeconomia que está deixando de ser feita pelo governo. Ontem mesmo nós tivemos um anúncio, que nem comentamos aqui, comento agora, de manutenção em 15% da taxa Selic. O Banco Central parece que ele está num outro mundo. Ele não está no planeta Brasil. Porque se ele estivesse no planeta Brasil, ele já teria feito algum movimento de alívio da taxa de juros em decorrência dos impactos recessivos que, naturalmente, esse imbróglio com o tarifaço americano irá causar. Por quê, então, professor? Ele não teria feito mal de diminuir a taxa para 14,75, sinalizando esse abrandamento do custo financeiro. O governo acabou de ter, das mãos de Alexandre de Moraes, a manutenção de uma elevação, a majoração do IOF, que inferniza o custo do crédito para todos os empresários, de forma que nós não fazemos nem o dever de casa básico de realmente olhar para o empresário brasileiro. O Cláudio Humberto tem toda a razão quando ele diz por que não pega o CEO da Embraer e deixa ele tocar as relações exteriores. Eu pegaria o mesmo CEO e aproveita e coloca no Ministério da Economia, porque nós não temos pessoas que olham com caráter prático, né? O abrandamento do crédito, a redução da taxa de juros básica, a antecipação da isenção da cesta básica, o fomento ao mercado interno, nesse momento em que nós precisamos absorver uma parte dos estoques. Vejam, por exemplo, os pescados no Ceará que estão lá, vão acabar apodrecendo, frutas que obviamente podem ser congelados durante um certo tempo, mas depois são intrinsecamente perecíveis, bens perecíveis. A gente não vê uma movimentação prática por parte do governo. Isso é muito lamentável. É um país praticamente à deriva e só não vamos bater de frente, como eu disse, porque fomos agora aliviados por essa decisão que tem tudo a ver com a ação de formiguinha de empresários brasileiros e de suas contrapartes, empresários norte-americanos, para abrandar a tarifa. Não foi nem o senhor Eduardo Bolsonaro,
nem seu Jair, muito menos o seu Lula ou o seu Fernando, que são responsáveis por esse abrandamento do tarifaço. E olha, palmas aos empresários brasileiros que conseguiram essa conquista parcial, tomara que ela aumente nos próximos dias. Professor Paulo Rabelo de Castro, obrigada, hein? Até a semana que vem aqui no Jornal Gente. Até mais, e que prevaleça finalmente o bom senso e que a gente volte a ter relações normais, porque são relações históricas de dois países que conseguiram a sua independência como colônias que foram durante um tempo. O Brasil seguiu, e a história do José Bonifácio é muito atrelada, e tem uma estátua do José Bonifácio em Nova York, homenageando o patriarca da nossa independência, não por acaso. Ou seja, a nossa relação com os Estados Unidos é uma relação praticamente de sangue. E é de sangue, inclusive, porque derramamos o mesmo sangue nos campos de batalha da Itália. E agora temos essa palhaçada política e diplomática e que está sendo, como eu disse, muito mal conduzida pelo governo brasileiro, embrulhado na bandeira do Brasil, falando de soberania sem saber do que se trata. Obrigado, professor Paulo Rabelo de Castro, que volta conosco ao longo da programação. Hoje é uma edição especial do Jornal Gente, trazendo aqui os nossos colunistas de toda semana, reunidos num dia só. Daqui a pouquinho, Manuel Pessoa conosco para trazer mais argumentos, dessa crise vivida na relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos.